Amém? Glória a Deus. Irmã Dayana, a oportunidade de usar. Irmãs, amém? Tive a alegria de estar juntamente com as irmãs nesta manhã, trazendo um pouquinho da palavra de Deus para os nossos corações, né? Estarei lendo em Isaías 41, verso 10 até o 13. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que indignam contra ti, torna-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que planejam contigo tornam-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearão contigo, porque eu, Senhor teu Deus, tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajude. Aleluia. Mas confesso que hoje foi um dia meio assim fora do normal, né, como o meu dia a dia. Né? Hoje de manhã levantei no propósito de trazer a palavra, estudei a semana todinha, o mês todinho, os estudos que eu não tive presente. Eu verifiquei se era o mesmo versículo que eu ia trazer hoje, para poder me trazer a mesma coisa. Irmãs, eu confesso que tudo saiu do controle. Não saiu do controle meu, né? Do meu controle saiu, mas do controle de Deus não. Estava tudo estudadinho, tudo em casa. Não sei o que houve comigo essa semana, que sem querer eu marquei para poder tirar sangue hoje. Tive que levantar cedo, correr para poder estar aqui nesta manhã. Confesso para as irmãs que foi bem difícil, a batalha foi grande. Esta madrugada também não foi fácil, né? Mas de manhã cedo eu cheguei para deixar Joab com a minha sogra para me poder tirar o sangue. O que eu esqueci em casa? O pedido do papel. Voltei correndo para casa de novo. Eu tenho algumas irmãs que sabem a distância que é da rua de chegar em casa. Bota a mesa aqui para mim, tá? Isso aqui porque é uma experiência que, assim, quinta-feira passada a irmã trouxe sobre a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Então, quando a gente passa por algum processozinho, já é um grande testemunho para contar, né? Para fortalecer a fé de muitos, né? E voltou eu para casa da minha sogra, peguei o papel, corri, ela falou assim, Dana, tá tudo tranquilo para deixar que a gente leva o Miguel para a escola. Porque ainda tinha que levar o Miguel para a escola ainda. Fui correndo, irmãs, quando eu cheguei lá, tinha mais de 5 pessoas na minha frente. Eu falei, Jesus, não vai dar tempo. 8 horas eu tenho que aparecer. Meu Deus, eu não avisei a Tessa que eu não ia conseguir. Eu já fiz um pouquinho errado. Eu falei, poxa, poderia ter avisado ela não desse tempo. Podia ter avisado, né? Mas, irmãs, para a honra e a glória do Senhor, olha eu aqui, né? Pela honra e a glória do Senhor, o Senhor me sustentou essa manhã todinha. Deu tempo de eu poder estar mais um pouquinho mais cedo. Graças a Deus. Então, nesse pouquinhas palavras também que Deus foi comigo. E a palavra do Senhor não temas, que eu estou contigo, né? Aqui em Isaías. Mas o nosso tema é não temas, né? Então, nesta manhã, eu deixei na mão do Senhor, falei, Senhor, se for da tua vontade, vai ser. Eu sei que o inimigo pelejou bastante, irmãs, para poder estar aqui. Mas o Senhor foi comigo, eu creio nisso, né? Irmãs, para não só ficar nas minhas pequenas palavras, né? Mas aqui em Isaías 10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Por que temer, né? Muitas das vezes a gente fica amedrontada, com medo, muitas vezes de poder resolver algo, né? De poder estar presente em algo, a gente, como aconteceu comigo nesta manhã. Mas quando a gente entrega na mão do Senhor, tudo se resolve, né?
E o Senhor sempre diz em nossos corações, e a gente sempre fica lembrando, eu não vou temer. Para que temer? Se o meu Deus é maior do que o meu medo, do que aquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou passando, né? Muitas das vezes a gente deixa o medo tomar conta. Mas eu quero dizer para as irmãs nesta manhã, não temas a qualquer amedrontado da situação ou qualquer afronta do inimigo, né? Que muitas das vezes aparecem em nossas vidas. Muitas das vezes na minha vida, no decorrer da minha vida, muitas das vezes desde o dia que eu entrei para a igreja, para a casa do Senhor, que eu aceitei a Jesus verdadeiramente, já se passaram mais ou menos, me falha a memória, no caminho do Senhor, mas para dizer a verdade, não é fácil ser crente. É bastante difícil. Mas a única palavra que nunca saiu do meu coração foi Isaías 41. Para eu poder estar aqui hoje. Essa palavra fortaleceu a minha vida. Para ter o que eu tenho hoje, para ser o que eu sou hoje. Foi essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Quando eu era do grupo das crianças, né? Foi o primeiro versículo que eu li, e eu congregava lá na igreja do falecido pastor de Xarifa. Foi um dia, na primeira vez que eu ganhei a oportunidade de poder trazer uma pequenina palavra, né, como era criança, mas pela minha idade eu já sabia ler um pouco. E a primeira palavra que o Senhor me deu foi Isaías 41. Eu não tinha entendido o motivo e o porquê que o Senhor tinha me dado esta palavra nesse dia. Mas hoje, para a honra e a glória do Senhor, faz muito sentido. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu estou contigo. Né? E muitas das vezes a gente fica com medo das afrontas do inimigo, a gente desanima, a gente perde um pouco a fé, a gente cria uma ansiedade, né? Tem muita gente também que cria depressão, por muitas das vezes tem um medo de um pouco de vencer, né? A gente fica com medo do amanhã, mas o Senhor sempre nos diz para não temer o amanhã, porque o amanhã pertence a Ele, né? E muitas das vezes também a gente fica um pouco confusa da palavra do Senhor, né? Mas o Senhor sempre nos conforta, sempre está conosco, né? Para o nosso decorrer da nossa vida, né? Confesso para as irmãs que um pouquinho é ser difícil você tentar caminhar, né? Um pouquinho é difícil você tentar louvar quando nada vai bem, um pouquinho é difícil de você tentar buscar Deus quando nada vai bem, tudo sai do controle. Mas o Senhor sempre estará conosco. A gente não deve temer nem um segundo. Para hoje a gente estar aqui, estar na casa dele, louvando a ele, expressando o amor dele, essa palavra aqui, ela nunca pode sair dos nossos corações. Porque a gente não deve temer nem o amanhã, nem os nossos inimigos. A gente não deve temer as afrontas do inimigo. A gente não deve abaixar a cabeça do inimigo, né? De muitas das vezes a gente fica um pouco cansada, né? De muitas das coisas, mas o Senhor sempre estará conosco. Eu fico um pouco assim em casa. Hoje eu não estou em casa, no caso, né? Sempre quando eu estou em casa, eu um pouco fico meditando eu mesma. Do nada, assim, eu paro de fazer o que eu estou fazendo e fico pensando, Senhor, eu sou tão honrada de ser tua filha e de estar de pé, de ter suportado tantas coisas sem, como posso dizer, sem ter um pouco de ajuda e sempre o Senhor ter me sustentado de muitas das vezes.
muitas das vezes a gente fica com um pouco de constrangimento de falar, né, com muitas pessoas, porque nem todo mundo a gente deve confiar. Porque de muitas das vezes a gente acha que, é amigo meu, não, eu vou desabafar, eu vou conversar. Mas de muitas das vezes a gente tem um melhor amigo que pode nos ouvir, que pode atender o nosso pedido, né? E de muitas das vezes a gente fala para as pessoas erradas. Não contigo que é errado conversar com alguém. Não. A gente sempre deve ter alguém para conversar. Mas o nosso íntimo, aquilo que é para o Senhor resolver, devemos fechar a nossa porta do nosso quarto e conversar com Ele. Porque a palavra dele sempre está aqui para nos confortar. A voz dele sempre está aqui para nos acalmar, nos tirar a ansiedade, nos tirar o medo, nos tirar a depressão, nos tirar qualquer problema. Né? Nesta manhã, o Senhor tem falado muito nesta palavra, e também o 11 diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. Esse pequeno versículo diz também que não devemos temer as afrontas do inimigo, né? E se indignaram contra nós, né? Tornar-se-ão em nada. Para Deus, as afrontas do inimigo para a gente não é nada diante do Senhor. Porque o nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso. E muitas das vezes eu também fico pensando que eu sou agraciada pelo Senhor. Mesmo com muitas dificuldades, muitas das vezes dificuldade um pouco de poder estar caminhando na casa do Senhor, mas sempre Ele nunca me abandonou. Em momento nenhum, né? Eu creio que não só eu, né, sou agraciada pelo Senhor, mas todas as irmãs que estão aqui também são agraciadas pelo Senhor. Não devemos temer, irmãs, a qualquer coisa que há neste mundo. Eu também tenho o versículo 12: buscar-lhe-ás, porém não os acharás. Os que pelejam contra ti, tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os guerrearei contigo. Porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Então, para que temer, né? Se o Senhor sempre está à nossa direita, ou à nossa esquerda, ou à frente, ou atrás, Ele sempre vai estar conosco, né? Segurando a nossa mão. Quando eu peguei um testemunho, uma certa vez, quando tinha São Miguel, eu ia muito na igreja. Eu sempre tentava ir, porque ele era um pouquinho maiorzinho, então sempre dava para mim poder ir para a igreja com ele, né? Muitas das vezes eu ia a pé, ia com a minha mãe, voltava com a minha mãe. Nunca pude questionar isso, e até hoje eu não questiono isso. Quando dá para mim, eu tento ir, porque com o Joab agora é menorzinho, fica um pouquinho difícil mais, né? Mas o Senhor sempre está conosco. Uma certa vez eu fui para a casa do Senhor, meu esposo estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu cheguei, todas as vezes que eu ia para a casa do Senhor, muitas das vezes eu chegava em casa e recebia a afronta do inimigo, vindo diretamente do meu esposo. E muitas das vezes eu escutava: que hora é essa que você chega? Eu vou ter que conversar com seu pastor, que você está chegando muito tarde. E muitas das vezes escutava as palavras que eu não queria escutar, sendo que eu tinha saído da casa do Senhor, tinha escutado a palavra maravilhosa, né? A gente chega em casa na maior calma, mas eu nunca afrontei, eu nunca debati com ele. Eu entrava, orava e repreendia. Uma certa vez, eu estava subindo, quando eu morava na minha outra casa, eu estava subindo, eu falei assim: Senhor, vai comigo, segura a minha mão. E naquele dia, aleluia, quando eu entrei da porta para dentro, é muito forte, eu senti, irmãs, alguém segurando a minha mão. E naquele dia,
dia, quando eu botei o pé pra dentro, ele não disse um ai. Ele só olhou pra mim, virou as costas e foi deitar novamente. Naquele dia, eu não temia mal mais nenhum, porque eu sabia que o Senhor estava comigo. Aí uma certa vez teve uma consagração, não sei quando, foi no sábado, que era a festividade das irmãs, então teve uma pequena palestra, foi até a irmã Janete que pregou. Eu tinha até chamado minha sogra para ir comigo, ela foi comigo. Aí chegando lá, a gente escutando a palavra do Senhor, né? No finalzinho, ela falou assim, de muitas das vezes você chega em casa, o inimigo te afronta. Uma certa vez você pediu para que eu segurasse a tua mão e eu segurei. Ela veio na minha direção. E naquela hora ela falou assim, eu ainda vou te honrar. Eu quero você aqui em cima, não lá embaixo. Então, irmãs, naquele dia foi uma confirmação do Senhor para a minha vida que Ele estava comigo. Que as afrontas do inimigo na minha vida não era nada diante da palavra do Senhor. Então, sempre ficou marcado no meu coração que eu não devia temer nada, nem palavras alguma, nem ofensas nenhumas. Que Ele sempre estaria comigo, segurando a minha mão. Então, sempre foi uma força para eu poder estar na casa do Senhor, estar podendo caminhar, nunca desistir. Certo que muitas das vezes eu quis desistir, mas para a honra e a glória do Senhor, obtive a minha vitória, graças a Deus. Né? Muita gente ainda não sabe, porque meu esposo é muito sigiloso com as coisas dele, mas eu queria contar, né, um pouquinho da trajetória até onde eu cheguei, né? Porque o que eu passei eu não desejo para ninguém, mas quando a gente passa pelo processo, é porque o Senhor já sabe o que vai acontecer na frente e Ele já sabe que a gente vai ter aquela força que a gente menos espera para poder vencer, né? E, então, para a honra e a glória do nome do Senhor, meu esposo hoje já tem mais de 2 semanas que voltou para os caminhos do Senhor, para a honra e a glória do nome do Senhor, porque para eu ter chegado até aqui, foi muita luta, foi muita prova, foi bastante sabedoria que eu pedi ao Senhor, porque a gente ter uma pessoa que não é evangélica na mesma casa que a gente é bastante difícil, porque a gente escuta palavras que não deve escutar, mas a gente sabe que não é a pessoa, né? É o inimigo para poder fazer a gente desanimar, é o inimigo de muitas das vezes para fazer a gente poder parar, não ir mais. Então, chegou um certo dia, eu falei assim, Senhor, eu não suporto mais, eu não quero mais, eu não consigo ir na tua casa, porque, mãe, eu confesso, quando eu não vou na casa do Senhor, tem muitas das vezes que eu choro, porque eu quero estar na casa do Senhor, eu quero estar lá todo santo dia, e muitas das vezes eu falo assim, poxa, eu queria tanto morar na casa do Senhor, porque é tão bom estar na presença do Senhor, mesmo com todas as lutas, todas as provas, né? Mas para ter chegado até aqui, foi muitas afrontas, foi muita peleja, foi muita prova, mas o inimigo dessa vez comigo não ganhou e não tem vez para ele, né? Para a honra e a glória do Senhor. Para ele não vai ter vez na minha vida, porque eu creio que o Senhor nunca deixou eu temer a qualquer palavra, porque quando eu ouvia qualquer palavra ou qualquer outra pessoa, e às vezes me entristecia, eu não guardava, eu não respondia, só abaixava a cabeça, saía. Quando chegava depois, era o Senhor, eu esquecia do que a pessoa falava, né? A gente às vezes não deve debater o inimigo aquilo que a gente não vai saber responder, porque muitas das vezes a gente vai poder vacilar de poder responder aos nossos inimigos, né? Então a gente tem que ter aquela sabedoria da palavra do Senhor, pedir direção ao Senhor do que a gente vai falar e direção do que a gente vai poder ali ministrar para a pessoa, porque no meio dessa afronta do inimigo, o Senhor pode nos usar para poder salvar,
para poder trazer uma palavra de conforto para a pessoa, mesmo que a pessoa te aprontou, te falou palavras que não devia ter falado, mas nesse meio período a gente deve pedir sabedoria, mesmo que a pessoa esteja falando, a gente fala, Senhor, usa minha mente, usa meu coração, usa minha boca para poder ministrar a tua palavra, o teu querer, o que o Senhor quer falar para essa pessoa, né? E a gente deve esquecer um pouco, muitas palavras, a gente não deve levar para o coração. E teve uma vez que eu fui em Macaé, que foi, já tem acho que uns 15 dias, que eu até conversei com os irmãos que eu ia, e o meu esposo foi nesse dia para levar alguns irmãos. Então, eu fui juntamente com ele, foi uma ministração que teve de manhã. E nesse dia marcou muito a palavra do Senhor no meu coração, que a gente não deve demonstrar ao inimigo os nossos sentimentos. A gente não deve mostrar o que a gente está sentindo. A gente tem que usar a sabedoria, né? Usar a palavra do Senhor. Se a gente está sentindo dor, se a gente está se sentindo triste, não demonstrar momento nenhum, porque o inimigo ele vai naquele lugarzinho ali, encaixa uma sementezinha do mal para poder nos fazer parar. Então a gente sempre tem que usar a sabedoria e a mente, usar a palavra do Senhor todas as vezes, né? Nesta manhã não vou prolongar muito porque possa ser que eu fale algo a mais, né? Tem que ter um momento, a hora certa. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não foi aquilo que eu anotei, porque tinha separado bastante papéis, tinha estudado, tinha anotado, mas foi aquilo que o Senhor quis, não aquilo que eu quis, né? Então a gente sempre tem que fazer a vontade do Senhor, mesmo que seja, a gente não quer, mas a gente sempre tem que fazer a vontade do Senhor, porque sempre vai dar certo, sempre o Senhor vai estar com a gente, e é sempre para a gente não temer ao Senhor. É uma palavra bastante interessante, né? Não temas, né? E Isaías 13, porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, né? E nesta manhã que o Senhor venha falar mais poderosamente no coração das irmãs. Espero que foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Espero que aquilo também, a palavra do Senhor chegou ao coração das irmãs também. Né? Não é muitas das vezes que a gente quer ouvir, mas sim o que o Senhor muitas das vezes quer falar aos nossos corações, né? Nesta manhã eu agradeço a minha oportunidade, que o Senhor abençoe a vida de cada irmã, em nome de Jesus. Continuo orando pela minha vida, pela minha família, em nome de Jesus. Peço oração pelo Miguel, que o inimigo também tem tentado umas afrontazinhas contra a vida do meu filho, mas eu creio que o Senhor, Ele está comigo e não devemos temer, né? Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Testemunho maravilhoso. Eu creio que ela ainda tem muita coisa para falar de experiências que ela teve com o Senhor. E creio que não faltarão oportunidades. Amém, Daiane? Que Deus continue abençoando a sua vida. Continue nesse empenho, nessa força, porque o Senhor ainda vai te usar muito para muitas mulheres, com a sua, mesmo você sendo nova, né? Você tem muita bagagem, experiências no seu relacionamento, porque tudo aquilo que nós passamos, irmãs, é um aprendizado. Eu já falei aqui, Deus não desperdiça nada, nem as coisas ruins. Tudo é aproveitado. Ele utiliza daquela situação e quando vencemos, aí ele vai, te coloca numa posição para que você possa auxiliar outra pessoa, ajudar outras vidas, edificar outras vidas. É por isso que Deus não se agrada do crente que murmura, do crente que reclama. Porque o crente que murmura e reclama de uma dificuldade, ele está desperdiçando, né, uma oportunidade de aprendizado com Deus, de ver Deus de uma forma sobrenatural, de viver milagres, de viver experiências com Deus. Então, tá difícil? Tá na luta? Não murmure, é uma oportunidade, como diz Cláudio Duarte, para você ser promovido. Deus vai te promover, então fique aí na torre de vigia
e aprenda com o Senhor e pega dessa sua experiência para edificar outras vidas. Amém? Tércia com a palavra e depois pode também dar oportunidade às outras irmãs. Amém. Glória a Deus. Glorifico a Deus pela vida da Dayana. Enquanto ela falava, eu me lembrava, né, de quantas vezes, né, eu pude saber das lutas que ela estava passando. E, sinceramente, né, quando a gente vê a irmã Dayana testemunhando e dizendo, eu sei que Deus sempre esteve comigo, a gente glorifica o nome do Senhor, porque só quem está passando pela situação, pela luta, pela angústia, pela aflição, é que sabe o quanto é difícil. A gente que está de fora, por mais que a gente tenha a palavra de incentivo, por mais que a gente tenha a palavra da parte do Senhor para aconselhar, mas em determinadas vezes a nossa carne pensa, né, ela deveria sair dessa situação, não sei como ela vai suportar, né? E da mesma forma como muitas vezes eu pensei isso das batalhas dela, muitas pessoas também já pensaram das minhas, né? Não sei como ela vai suportar, não sei se ela vai conseguir. E olha, dessa vez está difícil, porque na nossa carne a gente esquece que Deus é poderoso. Na nossa carne, muitas vezes, nem sempre a gente está olhando com olhos espirituais, principalmente a gente que está fora da situação, né? Muitas vezes a gente olha com olhos carnais e a gente pensa, eu acho que dessa vez complicou a situação, né? Não é assim que a gente pensa. Só que quem está dentro da situação e tem convicção do Deus que serve, é nessa hora que eu preciso confiar, né? E nas horas mais difíceis é que a irmã Dayana estava confiando em Deus, né? Porque quem está de fora da situação não tem essa necessidade de estar, né, pedindo, clamando, porque está de fora. Mas quem está dentro da situação sente a necessidade de estar aos pés do Senhor, clamando, pedindo a Deus para entrar com providência. E Deus, ele ouve as nossas súplicas, né? Eu quero deixar nessa manhã para a irmã Dayana, porque eu estava separando uma palavra, aí depois eu desisti da palavra que eu estava separando para deixar para ela. Aí ela foi lá e falou alguma coisa a respeito disso, aí eu voltei aqui. Ela falou que muitas vezes a gente precisa se calar, né? E eu estava meditando aqui nesse versículo para deixar para ela, do Salmo 62, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado, porque às vezes a gente é abalado, mas às vezes não é muito. E por que a gente não é muito? Por que a gente ainda suporta? Porque Deus, Ele continua cuidando da gente, Ele continua conosco, Ele continua segurando na nossa mão como segurou na mão da Dayana. Então a gente se abala, né? Porque a gente tem as nossas emoções, a gente tem os nossos sentimentos, mas não a ponto da gente desistir, porque o Senhor está conosco. Então, irmã Dayana, medita nesse Salmo 62, né? E muitas vezes a gente precisa realmente se calar, e até a nossa alma, às vezes, ela precisa esperar silenciosa em Deus, né? Porque há situações em que, ao invés do clamor, pode sair a murmuração de dentro da nossa alma. Então, se é para pensar ou para sentir algo a respeito da situação que vai desagradar ao Senhor, ore a Deus e fique aguardando o agir do Senhor, porque Ele vai agir em nosso favor. E outra palavra, né, que eu tenho pensado nela desde ontem, está em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 14, onde os inimigos, né, estavam cercando Eliseu, o seu moço. Eliseu, pelos olhos da fé, ele conseguia ver que o exército de Deus ia agir, mas o seu moço não estava vendo da mesma forma. Eliseu fez uma oração para que Deus abrisse os olhos do moço. Então, diante dos nossos medos, muitas vezes a gente não consegue ver que Deus está agindo. Diante dos nossos medos, dos nossos temores, a gente não consegue perceber a ação de Deus.
Mas quando Eliseu ora por aquele moço e fala com Deus, Senhor, abre os olhos do moço, aquele moço conseguiu ver um exército de anjos pronto para defendê-los, para defender a sua causa. Né? E quando a gente se entrega ao medo, a gente realmente não consegue ver que Deus está na situação. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, né, essa capacidade de confiar, né, esse aumento da nossa fé, para que nós possamos não temer, porque quando nós tememos, a gente acaba, né, de uma forma involuntária, diminuindo o poder de Deus. E o poder de Deus, ele jamais será diminuído. Outra coisa, irmã Dayana, que eu preciso te falar, quando você falou que o inimigo tem levantado mais afrontazinha sobre a vida do Miguel. O inimigo não tem afrontazinha, ele tem afronta mesmo, né? Porque a afrontazinha é coisa pequena que a gente consegue lidar, né? Mas o inimigo, quando ele vem com toda a fúria. Então, faça propósitos de oração sobre a vida do seu filho. Quando eu vejo ele na igreja, ele gosta tanto de se envolver, né? Quando ele vai cantar com as crianças, ele canta mesmo, ele dança mesmo, ele participa mesmo, né? E muitas vezes, né? Quando o inimigo ele não consegue nos atingir, quando ele não consegue atingir, né? Nós que somos adultos mais experientes, às vezes Deus nos dá mais discernimento. E a criança, na sua inocência, o inimigo vai lá e traz a afronta sobre a vida da criança para quê? Para nos desanimar, né? Para nos abater diante da presença do Senhor. Então, não é afrontazinha que a gente lidar, não. Todos os dias a gente está lidando com afrontas do adversário sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Então, nós precisamos estar atentos a isso e não achar que nada que o inimigo faz é pequeno. Ele vem agindo de forma, né? Ele vem com fúria para nos derrotar. Mas o nosso Deus é maior, então entregamos tudo nas mãos dele, como você tem feito até hoje. Entrega o Miguel nas mãos do Senhor todos os dias, principalmente quando ele sair da escola, tá bom? Eu quero passar a oportunidade para a irmã Gorete, se ela desejar fazer algo. Todos nós temos luta, né? A paz de Jesus, menina. Amém. E para fortalecer a Dayana, né? Algumas coisas eu contei, algumas coisas eu passei. E muitas vezes, Dayana, a gente, como até você falou sobre as afronta, né? A afronta não tem como, ela vai vir mesmo. Porque quando a gente está fazendo a obra, né? O que mais o diabo ele investe é na nossa família, né? No meu caso é em relação à minha filha, aos meus netos, né? E é claro, o temor tem sim, né? Mas quando você se propõe a colocar assim na mão de Deus mesmo, sabe? Vou fazer por um processo assim, bem intenso de quem está de fora falar assim, ó, não tem mais jeito. Em relação às crianças mesmo, as crianças, né? No caso Eduardo, da minha neta, tem 16, Carlos Eduardo tem 10, Kaique tem 7. Então a investida mesmo do diabo é muito grande. Mas eu creio que se você, como você faz mesmo, né? Ora, interceder, buscar, clamar, eu creio que já foi jogado por terra, né? Orar para que Deus blinde a mente, né, do teu filho, né? É uma das coisas que eu tenho pedido muito para Deus nesses últimos tempos, Senhor, blinda a mente dos meus netos, da gente, né, em si, né? Blinda a mente na nossa mente, no nosso coração, porque o diabo está vindo mesmo com fúria mesmo, para nos desanimar, para nos parar mesmo, né? É claro, vai ter dia que a gente, né, vai pensar assim, nossa, não tem jeito. O momento que eu falei assim, não tem jeito, sabe, de falar assim, ó, não tenho mais como orar. É só assim, Senhor, cuida, porque eu não posso fazer. E nesse meio tempo todinho, que eu tive esse processo todinho com meus filhos, com meus netos, Deus cuidou. Teve afronta? Teve. O diabo, algumas vezes ele fez arruaça? Fez. Mas Deus honrou. Nesse rebuliço, nessa tribulação toda, Deus honrou. E como tu falou mesmo, né, em Isaías 41, não temas, é verdade. A gente não tem que temer, né? Porque vem naquela cena, o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Mas aí muitas das vezes o choro da gente
leva meses, leva dias, não sei. Aí você pensa, mas gente, a palavra de Deus falou que o choro vem de dia e amanhã de manhã você vai estar feliz. Não, é que nesse meio tempo dessa tribulação veio o refrigério. Não sei se você deve ter, alguém, a gente não notou que pode estar tudo em caos na nossa vida. Você pode falar assim, nossa, não tem resultado agora. Mas aqui vai ter um momento que naquele caos, naquela tempestade, a gente teve refrigério. Não sei se vocês já sentiram isso, né? Tipo, nossa, tá caindo tudo, mas assim, a calmaria que vem no teu coração, né? E aí é o quê? A certeza que Deus te dá, olha, vai estar assim, mas a gente vai, mas eu vou estar contigo, eu vou estar fazendo a obra. Então é isso aí, né? Que a gente não venha temer mesmo, que a investida vai vir, mas a gente orando, buscando, jejuando, e o que mais assim a gente tem que estar coisa é a gente se unir, né? Em irmãs, colocar na mão, pedir oração, não tenha vergonha de pedir, né? Senhor, me ajuda em oração. Porque às vezes tem pessoas que dizem, ora por mim, mas a pessoa não busca, né? Aí não busca. Eu tenho na família pessoas assim, que ora por mim, nossa, orar, mas tá bom, você também tem que buscar, gente, né? É buscar, você está intercedendo, você está orando, né? E é isso, gente. Não temas, tá? Isso é para nós mesmo. A luta vai vir, teu filho está na mão de Deus, busca, que infelizmente é uma fase de criança, né, Tessa? É uma fase, mas que é essas fases que o diabo ele vai minando, né? Mas aí eu creio que Deus ele vai continuar te honrando, não só você, né, mas todos nós, né? Obrigado pela oportunidade. Amém. Eu acho que quando Deus nos dá filhos é pra gente não parar de orar. Porque você ora pelo filho quando é bebê, quando tá na barriga, né? Você já ora. Aí a criança nasce, você tem que orar, né? Pra Deus guardar da saúde. Aí a criança fica adolescente, você tem que orar também. Então a gente fica adulto caso a gente continue orando, né? Então, assim, eu acho que é uma forma, né, de Deus nos despertar para a oração através dos nossos filhos também, né? A irmã Rosilene quer falar algo? Fala só um pouquinho. Senhor, quanto a falar dos filhos, né? Que Deus deu para orar. Aí ontem eu estava na psicóloga, aí é uma roda de conversa, né? Aí estava falando sobre o não, que muita gente não sabe dizer o não. Muitas pessoas não sabem dizer não. Às vezes só quer dizer sim, quer ajudar os outros. Eu agora estou aprendendo a dizer não. Eu também não sabia. Você me desdobrava para ajudar os outros, eu mesmo me prejudicando, mas para não falar o não. Para satisfazer aquela pessoa e às vezes eu mesmo me prejudicando. Aí ele estava falando sobre não. Aí ela falou assim, por exemplo, se você for na praia, se você não sabe nadar direito, você vai entrar na água, e você vai lá pro fundo, sabendo que você vai se afogar? Aí as mulheres que estavam lá falaram, não vou. Aí eu falei, isso quando não tem um filho seu lá se afogando, porque isso já aconteceu comigo. Meu filho tinha 5 anos, ele foi, a gente estava conversando com a minha mãe, minha irmã, conversando na beijinha da praia, e ele brincando com meu sobrinho, daqui a pouco quando a gente olha, ele estava lá se afogando. A onda foi levando ele, e eu, sem saber nadar direito, fui atrás dele, fui me afogar junto. Aí elas foram e falaram assim, é verdade, quando o filho a gente sempre faz tudo, né, pelo filho. Então é isso, sempre o filho, Deus, eu acho que é um exemplo, né, que Deus faz tudo pela gente. Mesmo que a gente não mereça, Deus faz tudo pela gente, assim a gente faz pelo filho da gente. Muitas das vezes ele nem merece, mas a gente está fazendo. Então, filho é bênção, né, de Deus. Amém.
Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.